A administração é a negação da política. Hoje o que existe é a administração. A política absorveu, a administração absorveu a política. E a política hoje é a administração. Tá? Então, e é bom deixar claro que a autonomia ela é relacional, ela não é uma substância. Tá? A autonomia não é um ser, não é um lugar a chegar. Né? Pelo que eu entendo, o que eu vou dizer agora é pelo que eu entendo. Né? Uma vez eu conversando com Paulo Henrique Martins, foi meu orientador, e ele contou um caso que, num debate lá na França, alguém se levantou lá e citou Castoriadis, e Castoriadis estava presente no evento. Aí desautorizou falar em nome dele, que ele falasse nome. Então, eu estou fazendo uma interpretação, evidentemente, tudo que eu estou fazendo aqui é uma interpretação, do terceiro mundo, e do Nordeste, Pernambuco é um terceiro mundo do terceiro mundo, né, em relação a São Paulo, Rio de Janeiro e a Minas Gerais, pela riqueza econômica. Então, é uma reinterpretação, é um lugar, eu tenho consciência do lugar que eu falo, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco da minha família, é de uma região subordinada economicamente e ideologicamente também, né? Então, eu sei que eu falo e, portanto, eu sempre tento me colocar adiante. Dependendo do lugar que eu falo, você é o instituído, ou é o instituinte, dependendo do que está colocado aí. Então, a autonomia não é uma substância, não é algo a chegar. Ela é, pelo que eu entendo, ela é relacional, tá? Ela é relacional, tá? Porque sempre ela está em movimento. Eu posso estar extremamente autônomo ou heterônomo, dependendo do processo que está colocado. Isso tanto do ponto de vista individual como coletivo. Tá? E autonomia, o que ele vai defender, que ele abandona o conceito de socialismo, ele vai dizer que socialismo é também autoritarismo, e aí não interessa, é heteronomia, ele vai defender o conceito de... eu acho muito legal isso, né? Ele vai defender que a autonomia é uma interrogação sem fim. Né? Isso é muito importante, né? Tanto a política e a filosofia é uma interrogação sem fim. Na medida que você mata, você já consegue a origem e a natureza da filosofia e da política, você já está matando a filosofia, porque você já está impedindo essa interrogação. Então, uma democracia, ela só pode ser democracia se ela for capaz de se interrogar permanentemente. Quer dizer, e isso a gente não consegue ser. Né? O Brasil já, e aí é importante o conceito dele sobre isso, é o conceito de pulsão de morte em Freud. Né? O Castoriadis vai retomar, o Henriquez vai retomar, tem uma galera aí da psicanálise e sociologia que vão resgatar o conceito de morte, a importância do conceito de morte, para pensar os processos da democracia. E aí eu tomo de uns 5 anos para cá também, eu venho debatendo com meus alunos, mas não tenho nada escrito sobre isso, eu apenas enuncio em algumas pesquisas empíricas, os processos de morte, mas, para mim, a democracia, ela já está nesse processo de morte, tá? Ela já está sendo dominada pelo processo de morte, né? Essa morte e o Eros, né, o Thanatos e o Eros, para Castoriadis, é um processo de interação. A morte também não é uma substância, como também o Eros não é uma substância, né? Você não vai ter só Eros, né? O Eros pode ser o caminho da morte. Então, eu acho que nesse processo de reconstrução democrática do Brasil, de 80 para cá, ele entrou no processo... Primeiro, ele começou já um pouco errado, porque foi a grande arrumação. Mas um pouco de Eros que existia pelo movimento sindical, pelo movimento popular, ele veio o quê? Se institucionalizando. Quando ele se institucionaliza, ele se transforma em instituído, ele passa a ser propagandeador da democracia. A democracia deixa de ser propulsor do Eros, e ela passa a ser processos de morte. Então, para mim, hoje, e é o que eu vou entrar agora, eu faço essa enunciação aí, eu acho que no texto, que eu fiz um debate sobre isso, está num vídeo lá, por uma sociedade de gestão não democrática. Eu divulguei esse cartaz lá, e alguém colocou, sai daí, idiota. Alguém botou isso lá no cartaz. Quer dizer, para você ver como certo tipo de discurso, os processos de morte não vão aceitar. E para mim é processo de morte. Não aceito por não uma sociedade democrática. Quer dizer, é uma afirmação negativa e imperativa. Tá? E eu não tenho problema. O conceito, para mim, ele não precisa ser afirmativo. Ele pode ser negativo. Né? Hoje a gente unifica vários povos de lutas, pessoas, com um discurso anticapitalista. Pronto. O que a gente vai botar no lugar, a gente não sabe. Mas eu sei o que eu não quero. Né? É deixar o futuro com uma abertura, né? Uma interrogação sem fim.
Então, eu hoje venho defendendo não a defesa da democracia, mas para ir além disso que está colocado aí. Que a democracia hoje é defender a morte, tá? Porque ela já está administrada. E a administração, ela é obrigatoriamente antipolítica. A política sem burocracia. Existe? Não, depende, porque a burocracia ela não é apenas um saber, ela é um saber-poder. Tá? Então, na medida que uma burocracia, por exemplo, não existe história da administração universal. Eu não entro nessa leitura. Você ainda pega livro na área de administração que vai contar a administração desde os egípcios. Mentira. Existia a administração, mas a administração não é o que é hoje. Ela não é uma fonte organizadora da sociedade. Né? Hoje, no capitalismo, a burocracia ela é fonte organizadora, apesar de ter várias perspectivas da administrativa no campo do trabalho que nega a burocracia. Mas ela é importante hoje no Estado, tá? Para comandar e dominar. Então, o problema é que quando a burocracia ela passa a ser hegemônica e passa a ser a força hegemônica no processo, é que não pode. Então, se a gente for capaz de construir uma instituição onde a política e, portanto, o espaço da doxa seja central, vai haver prática burocrática, mas dominada pela política. Não, hoje é o contrário, a política é dominada pela administração. Então, nesse sentido, eu acho que é possível. Agora, nós teríamos que ter vivência. E eu não tenho nenhuma vivência hoje aqui no Brasil, tal, no campo. As vivências interessantes na educação é onde? São experiências alternativas, são cooperativas. No Estado, para mim, é só fazer funcionar a escola. Então, eu particularmente, fazer funcionar a escola, eu particularmente não acho que devemos seguir isso, tá? Eu acho que a escola tem uma radicalidade grande, uma radicalidade para ser escola, tá? Mas eu estava nesse tempo de Bolsonaro, estava encaminhando, como eu coloquei no final, estou pensando em me aposentar, né? Mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma pesquisa, estou nessa tensão de tristeza, né, pela melancolia da conjuntura política, nem tanto Bolsonaro, eu estou pouco ligando para Bolsonaro, sabe? Bolsonaro, né, o problema é que a esquerda não está sendo capaz de enfrentar. Eu digo para os meus alunos, o problema não é Bolsonaro, o problema somos nós. Porque esses Bolsonaros sempre existiram. Eles estão tendo a oportunidade agora. O problema é que o que é que nós estamos fazendo? Esse é o problema. Nada, eu acho. Nada no sentido de uma resposta à altura do que o projeto de violência que Bolsonaro e o Exército está colocando para a gente aí, o setor latifundiário, que é extremamente reacionário, que foi apoiado por Lula, que você falou agora, né? Mas Lula fez isso? Fez. Mas no governo de Lula, e eu só aprendi isso porque eu entrei o quê? Eu saí da educação e fui analisar os crimes da sociedade. Tem um dado muito interessante, o governo Lula para Dilma. 5 anos nos Estados Unidos morreram 11 mil pessoas. No Brasil, não, em 50 anos. No Brasil foram 5 anos. Eles fizeram um levantamento comparativo de quantidade de mortes de pessoas pelos policiais. O Brasil chegou em apenas 5 anos que o norte-americano levou 50. Gente, isso é muito grave. E era a gestão Lula e Dilma. Então, eu vi uma matéria onde o latifundiário estava matando os índios por avião, jogando veneno. Gente, estava matando feito barata. Eu não consigo ficar indiferente a isso. Então, as cotas que eu defendi, as cotas aqui no debate, algumas meninas pretas vieram me procurar, eu defendo a cota, porque vocês não vão esperar chegar ao socialismo. Entendeu? Tem que ser agora, tem que entrar agora. Então, eu defendi e tal. Então, veja, esse movimento de reconhecer mas isso é muito mais fruto das reivindicações da sociedade do que propriamente um projeto do governo. O governo Lula é um sabão, ele vai para um canto para outro. Só que, quando ele dá uma migalha para os negros, ele não deu para os trabalhadores, não fez reforma agrária. Os assassinatos continuaram com o governo. Então, não houve mudança nesse sentido. Para mim, o central é que não houve mudança no principal, que são as vidas e um projeto de transformação. Então, Lula, de fato, e Dilma, é um governo de administração. É por isso que eu trouxe hoje esse debate, que não ficou muito claro aí no texto, porque eu não queria fazer o debate teórico.
Eu me preocupei mais com a minha trajetória pessoal, então, e as minhas produções, porque me cobravam as produções. Então, eu coloquei aí. Mas quando você transforma a política em administração, é um caos, porque a administração é técnica.